Fala galera, tudo bem? Boa noite. Resolvi fazer essa live aqui rapidinho, só para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus. Espero que essa live rapidinho possa falar com você uma reflexão do meu dia de hoje, e comentei ali nos stories sobre o vídeo, né, que o pessoal bugou. O pessoal bugou no meu vídeo e dei muita risada, muita risada. Então eu quero falar um pouco desse vídeo. Boa noite para quem tá chegando agora, para quem não me conhece. Eu sou a Gal Galvão e eu quero compartilhar com vocês essa experiência esse privilégio de receber essa notícia de Deus, quando nós ficamos na brecha, né, para estar fazendo a vontade de Deus, compartilhar nossa história, compartilhar nosso testemunho. E, eu recebi muita mensagem desse vídeo. Quem não sabe, eu fiz um vídeo que eu, tipo assim, oi Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, eu compartilhei um vídeo que eu gostei muito da música, e eu coloquei esse vídeo de uma música que você pode ser cristão, mas o cristão ele tem um estilo de vida, né, de vestir, né, não ser um crente careta, né, e essa música foi muito legal, eu gostei muito dessa música, e eu coloquei a minha foto antiga e coloquei o meu processo e como eu estou hoje. E muitas pessoas que não me conhecem bugaram, né, falam, nossa, o que será que ela é? Ela é homem trans? Ela é um homem? Ela é uma mulher? O que ela é? E começou a jorrar de comentário nesse vídeo, né? Foram mais de 20 mil pessoas que assistiram esse vídeo, alguns compartilharam, alguns curtiram, alguns criticaram, mas enfim, e eu tipo assim, comecei a pensar sobre isso, né? Sobre esse vídeo que causou, assim, por um certo tempo nas pessoas, né? Bugou a mente das pessoas, bugou o que será, quem ela é. E hoje, orando sobre isso, o Espírito Santo começou a conversar comigo, e é muito bom quando você tem essa intimidade com o Espírito Santo, através de um vídeo, através de uma postagem, através de um versículo, né? A potência que existe o Evangelho de Cristo quando você está com o coração sensível a se entregar a Ele. Tá ruim a internet, gente? Dá um sinal aí se dá pra... Tá boa a internet agora? Dá pra ouvir bem o que estou falando? Ou só da Thaís que tá ruim aí? Então, voltando aqui, esse é o evangelho que Cristo espera de nós. Você ter uma experiência com Ele e você viver aquela verdade e compartilhar essa boa notícia, né? Então, eu fiquei muito feliz por ter esse encontro com Cristo, e por causa desse encontro com Cristo eu posso falar desse testemunho que fez a minha vida. Então esse vídeo, cara, ele foi muito legal, porque bugou a mente das pessoas, bugou. Quem será que ela é? É homem trans? Ela é uma mulher? Ela é um homem? O que será que ela faz da vida? E tipo, começou a jorrar de comentários positivos, pessoas ficaram felizes, críticas ruins, que faz parte, né, do meio cristão, né, na vida, né? Tem críticas boas e críticas ruins, mas eu pego a coisa boa. E essa palavra que muitos falaram no vídeo, buguei, não entendi nada. O que está acontecendo? E muitas pessoas ficaram felizes. E aí veio a passagem que eu quero compartilhar com vocês, em cima dessa passagem, e que pode mudar a sua mente, a sua história, a sua forma de pensar, a sua forma de evangelizar, a sua forma de compartilhar daquilo que vem da parte de Deus, para você ajudar as pessoas, né? Não só na área sexual, mas o milagre em geral na sua vida. Alguma coisa, Deus fez algo em você, né? Restaurou sua área emocional, restaurou a sua área financeira, restaurou sua casa, restaurou seu casamento, restaurou a sua reconciliação com os filhos. Algo especial da parte de Deus fez em você. Então você está tão cheio da glória de Deus, tão felicidade dessa boa notícia, que você não quer guardar para você quer compartilhar. Então essa live será breve para compartilhar isso. Nosso testemunho vai bugar as mentes das pessoas, porque esse é o evangelho. E aqueles que crê entenderão
Ou quem é Jesus Cristo? Aqueles que não crê vão zombar, vão tirar sarro, e tudo bem eles pensarem assim, mas o evangelho é de poder, de transformar a mente das pessoas, transformar o caráter da pessoa, transformar os sonhos dela. Então eu tive os sonhos de Cristo, depois, após a Cristo, eu comecei a viver outros sonhos, um sonho que ele sempre desejou desde o princípio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, eu quero compartilhar uma passagem rápida aqui. Esse vídeo que eu fiz, eu me vi nesse contexto dessa história que eu vou ler aqui com vocês. Vou pegar um versículo, não vou ler a história inteira, mas quero convidar você depois a ler na sua casa aí, estudar essa história. E tenho certeza que essa mensagem vai falar tão forte no seu coração que você vai ser uma pessoa diferente. Você vai querer testemunhar aos milagres que Deus fez na sua vida, e você vai ficar tão feliz que as pessoas estão vivendo também o milagre que Deus fez em você, e através de você as pessoas vão querer compartilhar, porque esse é o reino de Deus. A gente é transformado, metanoia, e nossa vontade, e que é a vontade de Deus, fazer o mesmo com as pessoas, ajudar as pessoas, compartilhar essa boa notícia. Lá em João 9, é uma passagem de um homem que era cego, ele nasceu cego, né? E Jesus passando ali, viu que ele é homem cego de nascença. Jesus, ele tá lá em João 9, e ele gospe na terra e põe a saliva com a terra nos olhos daquele cego, e ele fala para aquele cego assim: vai ao tanque de Siloé. Quando a palavra Siloé chama enviado, né? Essa palavra Siloé chama enviado. Então, quando os seus olhos são abertos, você vai agora ser enviada a levar essa boa notícia. E quando esse homem que era cego de nascer, ele nasceu cego, ele volta enxergando. Então, ele volta enxergando uma visão clara, sabe? Saiu as escamas daquela cegueira física e ele começou a enxergar. E tipo, comecei a meditar o dia inteiro sobre esse João 9, a cegueira daquele cego, né? E ali Deus começou a falar comigo. Quando aquele menino que provavelmente já tinha mais de 18 anos, né? Era um homem, né? A Bíblia fala que ele nasceu cego. Então as pessoas provavelmente viu toda a trajetória dele, o nascimento dele, né, uma cegueira física. Então aquele menino que se tornou um homem, ele sempre estava na visão do outro. Então ele enxergava uma expectativa de vida através do olhar do outro. Então ele tinha um pensamento, uma memória que as pessoas falavam para ele. Então a mente dele era criada a partir do momento que as pessoas falavam para ele. Ele não enxergava fisicamente, então ele tinha uma visão através de uma imaginação do falar das pessoas. A visão que ele tinha da sua própria vida, da sua própria imagem, era a partir da fala do outro sobre ele. Então imagina, você nascer com esse pensamento de você ter uma visão através do outro, não nascer com a visão que Deus tem para você. O seu olhar nunca olhou para si, né? Eu sou uma pessoa importante, eu tenho um caráter bom, eu tenho uma vida. Mas aquele cego, ele era cego fisicamente, emocionalmente. E imagina, ele viveu uma temporada na vida dele só enxergando a visão do outro. Então, ou seja, ele vivia talvez magoado, porque ele só poderia ter acesso em certo lugar se alguém levasse ele. Ou às vezes ele não queria ter acesso em lugares, mas como ele estava a favor da visão do outro, ele estaria nesse lugar. Então ele sempre estava sendo refém do outro, refém das suas emoções, refém das suas memórias, porque ele, tipo, na mente dele, ele falou assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim, até aquele momento que Jesus passou sobre ele. E quando Jesus, ele pega e põe a saliva nos olhos dele, põe a barro nos olhos dele, o que está dizendo? Voltando no princípio, Gênesis, sabe? Nós nascemos do pó, então ele está voltando de novo no princípio, no ciclo de novo, né? Saliva significa água da vida. Jesus Cristo, ele é a água, ele é a fonte da vida, né? Então Deus começou a me ministrar sobre o meu coração, sobre esse vídeo que eu compartilhei nos stories, sabe? Quando as pessoas começaram a bugar com o meu testemunho daquilo que eu estava compartilhando, essa história desse cego foi a mesma coisa. Porque quando ele voltou a enxergar, os fariseus falou assim: mas ele não era cego? Ele não nasceu cego? Foi até questionar o pai dele, a mãe dele, falou assim: mas quem pecou?
Foi o pai que pecou? Foi a mãe que pecou? Quem que rejeitou ele? Quem que trouxe maldição? Né? Jesus falou, não foi ninguém. Teve que acontecer para que a glória de Deus manifestasse, né? Tem coisa na nossa vida que aconteceu, mas Deus, ele não dispersa a nossa vida, ele tem propósito na nossa vida, né? E quando aqueles fariseus chegou nos pais daquele cego, né, e começou a questionar, ele falou assim, pergunta para ele, tem idade suficiente para responder por si só. Então eu imagino, né, as pessoas questionando sobre o testemunho dele, imagine ele saindo agora para falar, eu estou enxergando, antes só ouvia falar, agora eu posso ver com meus próprios olhos a verdade, eu posso agora ter a própria imagem de mim mesmo através do olhar de Cristo, sabe? E aqueles fariseus começou a perseguir ele, porque quando você está testemunhando a glória de Deus, a vontade de Deus, há uma perseguição, porque tem uma unção sobre a sua vida, existe uma unção carregada ao favor de Deus sobre você. Então, por causa dessa unção que desce sobre a sua cabeça, pessoas vão te perseguir, o mundo espiritual vai te perseguir. Por quê? Ele quer calar a sua voz, ele quer intimidar você, quer que você fique silêncio. Mas nós que cremos na verdade, nosso dever, nosso chamado é o ID, pregar o evangelho para toda criatura, para aqueles que crê, que tem um encontro com Cristo, como um dia também eu estava cega e hoje posso ver a vontade e a glória de Deus, o poder de Deus. Aqui fala que quando lá no João 9, no verso 24, os caras começaram a perseguir, ele falou assim, então pela segunda vez chamaram o homem que havia sido cego, disseram, é Deus que deve receber a glória naquilo que aconteceu. Sabemos que Jesus Cristo é um pecador. Então, eles começaram a questionar que Jesus Cristo era um pecador, que Jesus não tem autoridade nenhuma, que Jesus começou a diminuir a imagem de Jesus, sabe? E muitas pessoas são assim hoje. Ela quer diminuir a grandeza de Deus. Ela quer diminuir quem é Jesus Cristo. Elas querem zombar do nome de Cristo. Porque quando alguém está ali testemunhando, o inimigo fica furioso. Pessoas ficam furiosas, porque quando Cristo começa a manifestar, as trevas começam a ter ódio. Então, mas aquele homem que era cego não precisou falar. Ele falou assim, olha que interessante, essa é uma palavra que marcou a minha vida. Ele falou assim, não sei se ele é um pecador que me curou. Uma coisa eu sei, eu não enxergava, agora eu estou enxergando, agora eu posso ver, né? Ele está dizendo assim, vocês podem falar o que você quiser sobre a imagem de Cristo. Eu só sei que eu vivia num mundo escuro, uma escuridão, né? De uma visão da ótica do outro, não na visão da ótica que Cristo tinha para mim. Mas uma coisa eu sei, ele me abriu os meus olhos, agora eu posso ver com a verdade do olhar de Cristo. Então esse é o evangelho. Esse é o evangelho de poder, não é um evangelho de performance, sabe? Não é um performance, coisa passageiro, né? Coisa de aparência, né? Não, cara, o evangelho é você carregar ele para a vida toda. Você vai carregar essa verdade para a vida toda. Você vai expressar essa verdade pro resto da sua vida, que as pessoas sejam transformadas por causa daquilo que Deus tem para você. E quando você começa a viver essa verdade, né? Começa a demonstrar essa verdade, as pessoas vai falar assim, mas você não era aquela pessoa que falava besteira, né? Se você era casado, se você é casado, você não era aquela pessoa que seu casamento estava sendo destruído. Você vai começar tanto a viver uma verdade, você vai começar tanto a carregar a verdade de Cristo, que as pessoas vão começar a bulgar, cara. Vai olhar para você e falar assim, mas você não era a depressiva? Você, eu era. Hoje não, eu sou uma pessoa que tem uma paz no espírito. Você não é aquele que só vivia falando imagens pornográficas, assim era. Mas agora Deus purificou os meus olhos, agora eu posso ver os olhos de Deus. Então, aquilo que as pessoas começaram a ver a sua vida antiga, vai falar assim, poxa, buguei aqui, não tô entendendo nada. O evangelho é para crer. Só aquele que crê, aquele que nasce de novo, começa a entender, compreender. Aqueles que não crê, não vão entender, sabe? E quando aquele homem começou a compartilhar essa verdade, cara, as pessoas alguns começaram a dar glória a Deus, alguns começaram a perseguir. Então,
que a gente possa ser essa pessoa. Vamos abrir os olhos das pessoas, vamos falar a verdade, vamos trazer uma verdade para que as pessoas possam também viver isso, sabe? Ter um encontro real com Cristo, não um encontro comigo. Eu não sou nada, eu sou apenas uma serva de Deus, sendo usada por Deus para ajudar as pessoas, mas que elas possam ver Cristo em nós, sabe? Um exemplo de perseverança, sabe? E Jesus, lá em Marcos 5:36, fala assim: não tenha medo, apenas creia, né? Então, aquele homem que era cego, e o que ele fez? Ele não teve medo, ele creu. Ele creu. Então, esse é o evangelho, você enxergar essa verdade, você crer, andar sobre ela, né? Então, esse é o que Deus espera de nós. Que a gente começa a dar testemunho, falar milagre, para que as pessoas comecem a bugar, cara. Começam, tipo, cair na real, cara. É Cristo que faz em nós. É Cristo que faz através de nós. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Sabe? Tem a ver com Cristo. É Ele que fez coisas novas em mim. É Ele que me tirou do estilo de vida que eu estava. Comecei agora a viver o estilo de vida que Ele desejou desde o princípio. Foi Ele que tirou a minha mente masculina. Foi Ele que tirou meus comportamentos masculinos. Foi Ele que tirou os desejos por mulher. Foi Ele que tirou o desejo por usar droga. Foi Ele que tirou os desejos de ser, sei lá, ser egoísta, orgulhosa. Enfim, todas as coisas em mim que está trabalhando ainda. Mas é Ele, é por Ele, é para Ele. Então esse é o evangelho que as pessoas estão esperando. Que você começa a expressar uma verdade, sabe, com clareza, sabe, com temor ao Senhor, com compaixão, de ajudar as pessoas, né, de você ver uma pessoa arrebentada ali, você dar a mão para ela, não apontar o dedo, mas ser essa pessoa uma ponte, que ela possa ver em você a imagem de Cristo, sabe, uma imagem que ajuda ela, não uma pessoa que fica julgando, ficando pondo mais peso sobre ela, né. Então, olha o que a palavra diz lá em Isaías 58, 6, diz assim: esse é o tipo de jejum que eu desejo, que vocês soltem que foram presos injustamente, que venha aliviar as cargas sobre elas, e para que elas possam ser livres dos que estão sendo oprimidos, que você possa remover as correntes que aprende elas. Então, o que Isaías está falando, profeta? Esse é o tipo de jejum que Deus quer de nós. Que a gente comece a orar pelas pessoas, jejuar pelas pessoas, para que elas sejam soltas, livres, que elas sejam, que aquela opressão que elas estão sentindo, que elas possam ser libertas, sabe? A pessoa precisa da nossa oração, precisa da nossa intercessão, precisa que a gente remova essas cargas pesadas, que o mundo sobrecarrega ela, sabe? E é isso que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida, você testemunhar. Sabe, eu não fico falando que sou ex, não, eu sou uma nova criatura, sabe? O meu testemunho é para glorificar a glória de Deus, mas não só na área da sexualidade, em tantas as áreas da minha vida que Deus fez, está fazendo, que quando você começa a compartilhar essa verdade, pessoas vão ver esperança, que o mundo não consegue entregar. O que o mundo entrega é drogas, bebida, é sexo, é várias coisas que são passageiras, mas que carrega a verdade de Cristo. Essas vão sentir a paz no Espírito, e elas vão ter o próprio encontro com Cristo, elas vão ter a própria experiência com Cristo. Então, por isso que eu falei que quando as pessoas viram meu vídeo, bugaram. Porque as pessoas, assim, como você largou aquele corpo masculino tão bonito? Como que você largou o seu shape que estava tão perfeito? Para aquilo, para mim, passou. Porque aquilo não faz mais parte da minha vida. Minha alma estava vazia, estava um buraco na minha alma. Mas Cristo me preencheu. Cristo me trouxe uma resposta que a academia não deu resposta. O meu corpo masculino não deu resposta. As drogas não deu resposta. O sexo que eu fazia por aí não deu resposta. Mas Cristo me deu resposta. Ele é a resposta. Ele é a vida. Então, quando você começa a compartilhar, não só uma área, mas várias áreas, eu sempre gosto de falar de paternidade aqui, uma área que Deus me restaurou tão fortemente, e eu compartilho com as pessoas, quantas pessoas estão sendo agora perdoando seus pais, perdoando sua mãe, perdoando aqueles que te feriu, fala de abuso sexual, quantas pessoas estão perdoando os abusadores, sabe? Então, Deus quer trazer a justiça. Qual que é a justiça de Deus? Que a gente se perdoa primeiramente, recebe o perdão de Deus e começa a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus que todo seja salvo. A vontade de Deus que todo seja, que se cumpra em nós, que Deus sempre desejou. Levar as boas notícias, sabe? Não tem a ver com curtida aqui, não tem a ver com seguidores, tem a ver com Cristo. É por causa dele que eu faço essas coisas. Porque eu sei que tem pessoas aí desse lado aí que estão sofrendo, pessoas que
que me manda mensagem pedindo ajuda, angustiada, estão presas nas suas emoções, presas na área específica. E somos nós que somos convertidos, temos a mente de Cristo, que vamos levar essa boa notícia, a esperança. Creia em Jesus Cristo, como diz aqui em Marcos 5,36. Não tenha medo, só apenas creia. Não importa o seu processo, não importa o tempo, não importa a hora, mas creia. Seja igual esse homem que estava cego, ele nasceu cego, mas Deus lhe mudou a condição dele, sabe? Ele vivia pedindo esmola, ou seja, ele cansou de viver de migalhas, Deus não quer migalhas para você, ele quer dar o próprio pão, né? O alimento que vai se alimentar, né? Então imagina aquele homem que recebeu, ele falou assim, eu nasci cego, mas eu não vou terminar cego, porque Cristo abriu os olhos dele. Agora ele falou assim, vai até em Siloé, você vai ser enviado, ou seja, vai levar as boas notícias, vai levar as boas notícias. E quando aquele homem, pela segunda vez, teve o encontro com Cristo, ele ouviu a voz, ele reconheceu a voz. Ele falou assim, então, é o Senhor que abriu os meus olhos? É. Então presta atenção no que você está ouvindo. Eu achei tão lindo essa passagem desse homem cego, que Deus falou fortemente comigo, que esse homem que tinha nascido cego, ele vivia na visão do outro. Então ele era seguido pela visão do outro e não na sua própria visão que Deus tinha para ele. Então ele criava uma imagem de Deus, ele criava uma imagem de Cristo a partir daquele outro falava para ele. Então a vida dele era uma cegueira. Então a minha vida era assim, eu tinha uma visão de Cristo, a visão do outro, que o outro falava de Cristo, que o Evangelho falava de Cristo, que o Evangelho chegou a mim de uma forma meio que brusca, meio ignorante, meio que homofóbica, sabe? Até um dia eu falei, Deus, eu quero conhecer Jesus Cristo face a face, eu quero ver a glória de Deus face a face. Aquilo me mudou. Então a minha visão não era mais a visão do outro, mas a visão do próprio Deus que mostrou para mim, que se revelou para mim, que se revelou a partir do momento que eu quis, que eu desejei. Então, e que Deus falou para mim, a mesma intensidade que aquele homem teve uma visão segundo o olhar do outro e criou uma imagem de si mesmo, existem pessoas, cara, que estão presas em palavras, presa numa imagem de si mesmo, presa de vitimismo, presa de traumas, preso de uma imagem de Cristo distorcido, porque é essa visão da que o outro apresentou para ele, sabe? E nós precisamos, né? Você precisa ter um encontro real com Cristo para que Ele apareça para você, para que Ele mostre para você histórias que só você vai entender. E as pessoas de fora que te conhecem vai bugar o seu testemunho, vai bugar com a mudança que está tendo, sabe? Então, as pessoas que estão vendo meu vídeo, tá bugando por quê? Porque elas não estão entendendo, o encontro, a visão que eu tive com Cristo. Então, seja essa a nossa visão. Que a gente possa abrir os olhos das pessoas com a verdade, com a transparência, sabe? Fala os seus erros também, fala as suas falhas, fala o seu processo, porque nós não somos perfeitos, mas que a gente possa pregar em tempo e fora de tempo, sabe? A palavra, guardar a palavra de Cristo no nosso coração, a gente possa expressar essa verdade, orar para as pessoas, ter compaixão das pessoas, sabe? Que a gente possa ter essa paciência de ouvir elas, sabe? Que a gente possa ser esse intercessor de orar pelo outro e para que as pessoas possam enxergar, né? Então, como Isaías diz, ele me ungiu minha cabeça com um óleo fresco para levar as boas novas, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a questão aprisionado. Esse é nosso papel, esse é o seu papel, de abrir os olhos das pessoas, de levar a verdade, levar uma paz, orar para as pessoas, sabe? Falar daquilo a partir da experiência, não uma performance, sabe? Aqui vai ser passageiro, mas a palavra de Deus tem que permanecer. Então, que essa verdade que a gente carrega, a gente possa levar isso para as pessoas, sabe? E, compartilha, cara, compartilha o seu testemunho, sabe? Glorifica a Deus quando você faz isso, você honra o nome de Deus, você,
Jesus, ele sempre apontava para o Pai, ele falava assim, eu faço o que o Pai está fazendo, eu faço o que meu Pai está fazendo. Então, quanto mais você buscar de Deus, quanto mais experiência específica você tiver com Ele ali, deixa Deus transbordar na sua vida, derrama sobre as pessoas, e tenho certeza que pessoas vão ser alcançadas, porque ela viu algo diferente em você. Quem me vê aqui, quem me conhece antigamente, bugaram, não entenderam nada. Mas agora eles entenderam que é Cristo que fez algo em mim. Foi por causa de Cristo que eu estou aqui. É por causa dele que eu vou fazer isso até que ele venha. Esse é meu chamado. Essa é a minha convocação que ele tem para mim. Eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo. As pessoas podem falar assim, nossa, ainda você tem um transjeito. Se está glorificando a Deus, amém. Bola para frente, vamos lá. Porque o inimigo, eles quer. O que o inimigo quer? Te envergonhar, quer zombar, quer te paralisar, sabe? Mas você é uma profeta de Deus, você vai profetizar na vida dos outros, você vai orar pelas pessoas, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que quando vem intimidação, fala, estou no caminho certo, estou no lugar certo, estou na hora certa, aquela pessoa precisava ouvir, né, com temor, você vai ter discernimento de falar as coisas. Antes de gravar esse vídeo aqui, dessa live, eu fiquei pensando tanto nesse capítulo de João 9, sabe? E é esse que Deus quer de nós. Se enche dele, sabe? Se vem desfrutar dele, depois que você desfrutar dele, saborear dele, depois você vai compartilhar com as pessoas, porque essa notícia é tão boa que as pessoas vão querer ouvir. Então, sabe, as pessoas vão olhar pra você, meu, você não era aquela pessoa coitadinha, você não era aquela pessoa que tinha o casamento destruído, você não era que os seus filhos eram o mais zoado na escola, você não era que a sua família vivia em falência, pensei eu era. Mas bugou a mente das pessoas, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a Cristo, Ele restaurou as coisas novas. A palavra diz em Isaías, veja, estou fazendo coisas novas, esquece que passaram, mas veja, estou vendo coisas novas em você, tá? Algo novo vendo sobre a tua vida, uma temporada nova na sua vida, uma temporada de abundância, uma temporada que você vai ver coisas novas, a cegueira que está nos teus olhos espirituais, Deus vai abrir os seus olhos para que você possa ver a verdade, para que você possa ser enviada. Se o seu ministério está morto, não tem vida mais, busque em Deus, pede arrependimento, sabe? Se o seu coração está machucado, seu coração está magoado com certas situações, pede para Deus trazer uma cura, para que você possa ser enviada, para que Deus possa limpar os seus olhos de novo, para que Deus possa pôr um colírio sobre os teus olhos, como diz lá em Apocalipse, que nós queremos esse colírio, que a gente possa ver como a visão de Deus, não a visão do outro. Porque tem pessoas que vão pôr rótulo na sua imagem, pessoas que querem pôr o rótulo, como naquele cego, chamava ele de mendigo. Se não é o mendigo que fica só aqui pedindo esmola, ele que começou a falar, agora eu não sou mais, eu não vivo mais de esmola, eu não vivo mais de favor. Eu tenho o favor de Cristo, eu tenho o favor do meu Pai Celestial, o favor vem do céu, a minha dependência vem de Deus. Então imagina aquele cego agora que voltou a enxergar de novo fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, ele começou agora a ter uma visão, que aquilo que era obscuro sobre os seus olhos, agora ele começa a ver a clareza, ele começa a ver o mundo colorido, ele começa a ver as pessoas de forma diferente, sabe? Ele começa a ter o prazer na vida. Porque quando você está cego espiritualmente, você começa a viver uma vida de desgosto. Você começa a viver uma vida amargurada. Você começa a machucar as pessoas com palavras. Você começa a refletir na outras pessoas, que fizeram com você. Pessoas que estão cegas. Às vezes as pessoas até acreditam em Cristo, até pregam um evangelho meio raso, mas porque estão feridas. Porque quando você vai profundo na presença de Deus, a pureza de Deus volta de novo nos teus olhos. Você vai ter compaixão nas pessoas. Você vai tirar um tempo para orar para as pessoas. Você vai ter um tempo de ler a Bíblia, sabe? Não algo religioso, mas algo prazeroso. Como eu acabei de ler aqui em Isaías 58. O desejo de Deus que a gente possa jejuar. Para quê? Para aqueles que possam ser libertos das prisões. Que as pessoas possam ser livres das opressões. Esse é o verdadeiro jejum que Isaías traz sobre a igreja, Isaías 58, o jejum que as pessoas vão tirar essa carga pesada que está sobrecarregada sobre ela, sabe? A amargura, a tristeza, as frustrações, sabe? A palavra de julgamento, a palavra da sua alma que está tão agoniada, sabe? Um desejo de correr atrás de desejos sexuais, sabe? Aquele vazio na alma, sabe? Pessoas que estão só comendo lixo, bebendo água suja, sabe? Deus falou assim, jejum para essas pessoas.
jejua pela sua igreja, jejua pelo seu pastor, jejua pelo seu ministério, jejua pela sua família, jejua pelos seus amigos, cara. O tempo virá, no tempo certo, as coisas vão acontecer, mas se a gente se calar, as pessoas vão se corromper. Se a gente se calar, a nossa alma vai se corromper e a gente vai voltar de novo, viver uma antiga que Deus nunca desejou pra gente, nunca desejou. O desejo de Deus que a gente começa a desfrutar dele, sabe? Ainda mais no tempo de hoje. O tempo de hoje tá cada vez mais pessoas tão egoístas. Se a gente não tem um coração segundo o coração de Deus, cara, a gente vai só viver nosso mundinho. A gente não pode viver dessa forma, sabe? É que Deus tem falado comigo de ter essa visão, a visão do reino de Deus. Compartilha, sabe? Esteja disponível para ter ele no secreto com Deus, ter uma intimidade com Deus, sabe? Você chapar na presença de Deus, você viver a glória de Deus no seu quarto secreto, e quando está queimando, transbordando, você quer levar, jorrar na vida das pessoas, para que as pessoas possam ver essa verdadeiro evangelho, verdadeiro de paz, de transformação, que você fala assim do arrependimento, sim, que as pessoas vão se arrepender, que as pessoas vão olhar para si, algo dentro de mim precisa se arrepender, sabe, matar os deuses do nosso coração, ser esmagado, para que a glória de Deus venha sobre nós, sabe? E quando eu comecei a ver as pessoas ali bugadas, eu pensei, é isso, cara, deu um estralo na minha mente, esse é o evangelho, as pessoas têm que ficar impactadas com o nosso testemunho, as pessoas têm que ficar em choque, falar assim, é isso que eu quero. Cansei dessa vida miserável que eu estava vivendo, cansei de viver só pra mim, eu quero viver a verdadeira verdade. Olha o que ela tá vivendo, nem parece que é ela, nem parece, parece uma pessoa totalmente, sei lá, o que a pessoa passa na cabeça das pessoas. Mas o evangelho é esse, cara, ainda que esteja o mundo de ponta cabeça, uma tempestade, você tem uma paz no espírito, você tem uma alegria no espírito, você consegue sorrir no meio de tempestade, você começa a ter esperança onde não há esperança, você começa a ter experiência com Deus, cara, Deus, é você, não tem outra pessoa, não tem outro intercessor, não tem para quem eu pedir, não tem para quem eu fazer canções novas, eu não tenho para quem eu vou fazer uma poesia nova, não tem para quem que eu vou expressar o meu amor, não existe outra pessoa na minha vida se não for você. Então quando você começa a compartilhar, sabe, com Deus, seus sonhos, seus propósitos, seu projeto, sabe? Deus, o que você acha disso? Aí Deus fala assim, é isso que eu quero, vai que eu estou já preparando o caminho, vai que eu estou preparando o lugar, vai que eu estou preparando o ambiente, sabe? E mesmo quando Deus, ele diz para você, vá que eu vou preparar um lugar para você, mesmo nessa temporada, vai vir uma tempestade, vai vir coisas para desafiar a sua fé, né? Quando Deus ele vai restaurar um gadareno, imagina um cara que estava atormentado na sua alma. Jesus, ele tinha um propósito de restaurar aquele gadareno, mas até chegar naquele propósito, Jesus enfrentou uma tempestade, né? Então até Jesus chegar a você, vai vir uma tempestade, onde que você vai permanecer, onde que você vai orar até que ele venha. Porque Jesus ele tem o poder para vir a hora que ele quiser, mas ele quer que você comece a persistir na oração, persistir na perseverança, para que a sua fé comece a expressar para fora, né? Então quando você começa a viver esse propósito de Deus, fique sabendo que do outro lado da margem ele vai estar lá. Ele vai estar lá à sua espera, ele vai estar lá te esperando, mas que a gente possa viver essa temporada que estamos passando, cara, vivendo os processos com Deus, vivendo a vontade de Deus, vivendo prazer estar na presença de Deus, vivendo, vou trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Se eu vou para a igreja, eu vou como se estivesse encontrando com o meu rei, com o meu salvador, com o meu amado da minha alma. Se eu estou numa escala, eu vou fazer como se estivesse indo para o meu rei, para o meu salvador. Se você está indo, ontem fui no cinema eu sou líder de jovens, eu te rio tanto no cinema. Mas Deus, eu quero fazer isso, eu fazer com prazer. Eu tenho prazer de cuidar de jovens, tenho prazer de expressar esse amor que eu tenho por eles. Estivemos lá conversando. Tudo que se for fazer, faça com prazer, como se estivesse fazendo para Deus, sabe? Então, eu tenho buscado muito assistir ou ler livros de pessoas que mudaram o mundo, né?
sou um evangelista, cara, que fez algo que transformou a vida de alguém. E fez, Deus, eu quero ser essa pessoa. De alguma forma, eu posso ser usada por você para que as pessoas sejam de uma forma transformada, de alguma forma as pessoas sejam restauradas, de alguma forma ela possa ver algo em mim, a sua imagem, sabe? Que ainda que eu tenha imperfeições, porque eu não sou perfeita, a palavra diz, eu vou ser só perfeito quando o perfeito chegar, então o imperfeito vai desaparecer. Então ainda quando eu estiver aqui na terra, a gente vai ter essa luta, mas a minha perseverança é olhar para Cristo, a minha perseverança é focar nele, né? Estudar, buscar conhecimento, tudo que eu sei, um pouco que eu sei que Deus tem muito mais para mostrar para mim, mas porque a minha perseverança, a minha vontade, a minha fome de estar perto de pessoas que estão queimando por Cristo também. Eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram nessa caminhada, me ajudam nessa caminhada. Eles são fruto dessa live. Então, que você possa também estar orando para fazer parte disso, né? Peça para Deus para você fazer seminários, faça seminário da sexualidade, faz cura da alma, faz mapeamento, deixa Deus mostrar tudo que você ainda não conhece, né? A palavra diz lá em Josué 4, que quando eles vão atravessar o rio, né? O Rio Jordão, Deus falou, esse lugar é desconhecido. Deixa eu ir na frente. Quando a arca ia na frente, Deus está mostrando, tem a ver comigo, eu tenho que ir na frente. É desconhecido para você. Então aquilo que é desconhecido, as suas emoções vai bugar, os seus pensamentos vai bugar, vai ter um conflito, porque é desconhecido. E conhecer as coisas de Deus é desafiador, sabe? Você sair da sua zona de conforto, é você realmente, se jogar aos pés de Cristo e falar, Senhor, como diz o salmista, uma coisa eu peço, estar na casa de Deus. Uma coisa eu peço, expressar o meu amor. Davi falava isso. Uma coisa eu quero. Uma coisa, ele poderia pedir várias coisas para Deus, mas uma coisa eu quero, é estar na casa de Deus. Uma coisa eu quero, estar na presença de Deus. Uma coisa eu quero. Ele era um cara de uma coisa. Então que a gente possa ser uma coisa na nossa vida. Escolher uma coisa, estar na presença de Deus. Se a gente buscar o reino de Deus, as coisas vão ser acrescentadas. E certamente a bondade de Deus vai se cumprir na nossa vida, como diz o Salmos 25, que a bondade de Deus vai nos perseguir, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Eu não estou mais no centro da minha vontade, das minhas emoções, ou o que eu acho, ou o que eu penso, mas está no centro da vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja boa e perfeita e agradável. Que eu possa cooperar com Ele, para que através dEle eu possa viver cada vez mais a vontade dEle, que eu possa cada vez mais ser enviada como Ele sempre desejou. Ele abriu os meus olhos, como Ele abriu o olhar daquele cego. Vai até o tanque Siloé, lava-se, né? Deus falou para você hoje, vai ao tanque Siloé, vai se lavar, lava suas vestes, lava os seus olhos, lava os seus ouvidos, lava a sua boca, lava a sua mente. Começa agora a se encher de Deus. E a partir do momento que você se encher de Deus, começar a beber dessa água fresca, desse pão, você vai querer transbordar, você vai querer abrir os olhos das pessoas, e as pessoas vão bugar. Ela é diferente, ele é diferente, ele tem um toque especial, ele tem uma bondade de Deus especial. Mas por quê? Ele deixou que os olhos dele fossem abertos. Ele deixou que os olhos dele fossem abertos. Ele cansou de ser um mendigo. Ele cansou de ficar só na beira, ficar no caminho das pessoas, atrapalhando as pessoas. Mas não, eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero expressar. E esse é o evangelho. Que as pessoas vão ficar tão impactadas, que você vai orar por ela, que você vai jejuar por ela, você vai expressar o amor de Cristo, você vai ter paciência com as pessoas, você vai ajudar ela a chegar até a Cristo, para que um dia ela possa ter a mesma experiência ou até maior que a sua, que essa é a vontade de Deus. Que a gente possa não só apenas orar para as pessoas, mas tomar atitude, né? Como eu vou repetir de novo aqui, Isaías 58, que a gente jejua pelas pessoas, tira essa carga pesada que está sobre ela, que a gente busca essa compaixão, que a palavra de Atos cumpre nossa vida, que eles oravam o tempo todo, estavam em casa, buscando essa vontade. Então,
Eu fiz uma live rapidinho que tava queimando meu coração, eu tava louco pra compartilhar isso com vocês. Eu vou deixar salva essa live, compartilha com as pessoas. Meu, me ajuda a divulgar, testemunhar, porque isso vai glorificar o nome de Deus, não é pra mim, sabe? Essa live que Deus tocou no meu coração, meu, queimou tanto no meu coração hoje o dia todo, eu orei pra que isso acontecesse. E para a glória de Deus, deu tempo de chegar em casa, preparar essa lição, preparar essa dinâmica com vocês. Então é isso, meu. Leia João 9. Meu, deixa Deus falar com você. Deixa Deus transbordar dentro de você. E compartilha seu testemunho, conta a sua história. Eu quero ouvir sua história também, sabe? Compartilha aí, pra gente estar divulgando, pra gente estar... o reino de Deus começar cada vez mais ser expressar para as pessoas, que as pessoas não possam ter mais a visão de o outro machucado, mas que a pessoa possa ver uma visão de Cristo, uma visão verdadeira, uma visão que liberta, que restaura, que cura, que faz algo novo, né? Que a gente não possa ser mais cego das nossas emoções, cego do nosso egocêntrico, cego da idolatria, que a gente possa se arrepende, sabe? O evangelho é da graça, mas também do arrependimento, o evangelho da cruz, que a gente põe os pés do Senhor, fala, Deus, tem misericórdia de mim, restaura a minha vida, restaura as minhas emoções, restaura a minha mente, me tira a vergonha, me tira desse laço do passarinheiro que estou presa. Estou tão presa que eu não consigo ver, não consigo caminhar, estou apenas vivendo uma vida mais ou menos. Começa a ler os Salmos. Salmos você vai ver tanta oração de guerra, né? Que ele fala que ele quebra os portões de ferro, existem prisões aprisionando a sua mente, o seu corpo físico, para que você não possa chegar, né, nessa verdade. Então que você comece a fazer guerra no seu quarto, guerra de oração, leitura bíblica, profetizar, ir na frente do espelho, dizer a verdade, eu sou uma nova criatura, tudo eu posso, todas as coisas, eu estou cooperando com Deus, as coisas vão se cumprir, eu estou fazendo o que Ele pediu para fazer, mesmo que você não entenda, mas você vai pela fé. É pela fé que as coisas vão acontecer, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Já deu 40 minutos de live aqui, eu tenho que ir pra célula. E é isso, galera. Eu vou deixar salvo aqui. Na outra oportunidade, eu faço de novo outra live. Vou deixar salvo aqui, compartilhe com as pessoas e deixa as pessoas bugar com o seu testemunho, faz as pessoas pensar. As pessoas têm que pensar, cara. Por que você ama Jesus Cristo? Por que eu amo Jesus? Por que eu sou evangélico? Por que eu sou filha de Deus? Por que eu testemunho? As pessoas têm que pensar, ela não pode olhar pra gente mais um no meio da multidão. Não, a gente faz a diferença, que nós possamos fazer a diferença para que a gente possa expressar para Deus, Deus, eu fiz a diferença, porque o Senhor fez a diferença na minha vida. Beleza? Um beijão, até a próxima live.